amigos da Escola Bíblica Dominical para Todos. Estamos aqui mais uma semana para juntos estarmos estudando, né, mais um assunto da Escola Bíblica, né? Assunto importante, né, professora? Sim. O que você acha desse assunto dessa semana? Igreja, agente, evangelizadora. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, qual traremos um assunto que é primordial para a nossa igreja. Com certeza, porque a evangelização ela faz parte, né? Então a igreja ela nasceu lá em Atos 2, ela nasceu nessa chamada, então a igreja ela surgiu através dessa chamada. Depois nós vamos estar entrando aqui dentro da chamada aqui, né, que está ali em Atos, né, no capítulo 2, aí nós vamos estar compreendendo porque a igreja ela é essa agente, ou essa agência evangelizadora. Vamos dizer assim, eu tenho um pensamento um pouquinho fora desse contexto, porque a igreja ela começou com esse pensamento, ela começou com esse fundamento, tá? Só que não vou adiantar, mas a gente vamos estar falando a respeito disso, a gente vai estar estudando isso. Mas a igreja ela deu uma escapada desse... Saiu um pouco fora desse princípio aqui. Mas vamos lá, professora, dá início aí para nós estarmos... Texto áureo se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Verdade prática. A Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Olha, vamos dizer assim, né? A igreja, ela que nem está aqui na verdade prática, a Igreja de Cristo, em virtude da sua natureza, né? Ela começou com a sua... No início do seu começo aí, da sua iniciação aí, ela começou com essa virtude. Ela caracterizou essa virtude aí em alguns pontos que nós vamos abranger depois. Então, aí nós vamos ver aqui que ela é essa agência evangelizadora aqui, por excelência. Só que no ponto de vista que nós vamos entrar aqui, nós vamos falar a respeito da igreja antiga, né, a igreja no passado e a igreja um pouco contemporânea, que hoje parece que se mudou. A igreja parece que o sentido de igreja hoje inverteu-se os papéis, mudou-se os valores, ou até mesmo aí ela entrou aí por um sentido diferente aí do que ela foi chamada para fazer. Professora, eu vou estar lendo aqui até de Atos 1, do 1 ao 14, vou estar lendo até o versículo 8, aí você lê do 9 e aí em diante aqui, porque ela é um pouco extensa, né? Aí a gente divide essa parte aqui. Aí ele fala assim, Atos 1, verso 1, que diz assim, ó: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence a saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pode continuar, professor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram uninamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, olha só que leitura maravilhosa, né? Nós vamos ver aqui, né? Aqui é o princípio, né? Aqui após a subida aqui, Jesus ele dá uma ordem aqui para eles, né? Um imperativo aqui de eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí o que acontece? E eles permanecem na expectativa ali, né? Naquele cenáculo, esperando o que viria a acontecer. Por quê? Porque o Cristo, o Mestre, já tinha sido assunto ao céu, tinha subido ao céu e tinha lhes feito uma promessa de que ele depois, não muito depois daqueles dias, ele derramaria sobre eles o Espírito Santo, que capacitaria a cada um deles a estar fazendo a obra missionária. Então, professor, a gente entende que, vamos dizer assim, trazendo aqui para uma interpretação, né, bem básica aqui, que a igreja, o evangelho, ele começa a ser pregado ao ponto que eles recebem essa capacitação do Espírito Santo. Vamos dizer assim, né? Para nós compreendermos, professora, essa missão integral aqui da igreja, nós temos que entender um ponto aí principal. Qual é o ponto que nós temos que entender? Nós temos que entender qual foi o propósito que Jesus deixou, ou o legado que Jesus deixou para a igreja. Então, entendendo, né, olha só, para que entendamos a missão da igreja a respeito da evangelização, temos que compreender a missão de Cristo. Então, Cristo, ele primeiramente deixou um legado, ou deixou a sua missão. Ele cumpriu a sua missão, mas deixou dentro dessa missão um legado para a igreja. E agora, após isso, eles tinham que cumprir também aquilo que Jesus os tinha, né, outorgado agora. Aí qual que foi a missão de Cristo? A missão de Cristo foi, sua missão estava caracterizada no seu sofrimento na cruz. Então olha só, a missão primordial de Jesus aqui era sofrer, era o seu sofrimento na cruz. Por quê? Porque, como nós dizemos lá em Isaías na lição passada, os profetas eles já vinham, vamos dizer, desde dos patriarcas, né? Desde lá de Adão, você já viu que já tinha dito que ele viria sofrer. Por quê? Porque você vai ver que quando o homem cai, lá em Adão, você vê que deixa bem claro, Jesus ele deixa bem claro o que iria acontecer, que ele viria da mulher, pisaria a cabeça da serpente e essa o feriria o calcanhar. Então olha só como fica bem claro a respeito do sofrimento de Cristo, porque não era simplesmente uma mordida no calcanhar que ele estava dizendo, né? Era um sofrimento que ele iria sofrer, ou que ele ia padecer por nós. Aí no livro de Isaías, onde fala do Messias, está bem caracterizado aqui o sofrimento de Jesus. Então, para nós compreendermos, temos que entender o sofrimento na cruz.
e a sua morte foram os grandes eventos preditos pelos profetas. Segundo, embora a cruz fosse a missão primeira de Cristo, ela não foi sua mensagem principal. Então, olha só, gente. A morte na cruz, né, a respeito da sua missão de morrer na cruz por nós, para nos trazer a salvação, ela não foi, vamos dizer assim, aquilo que Jesus tinha nos seus lábios em primeiro lugar. Jesus não falava somente a respeito disso. O que Jesus tinha em principal nos seus lábios? A mensagem principal de Cristo foi: mas o evangelho do reino, que era a mensagem principal do ensino de Cristo. Então, o evangelho do reino, né? O evangelho do reino, a evangelização, ela esteve mais assim visível nos lábios de Jesus. Continua, professor, para nós. Introdução. A Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência. Desde a sua fundação, no dia de Pentecostes até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo, reduzindo-se a uma mera organização humana. Nessa lição, veremos que, frente à grande comissão, não temos alternativa se não cumprimos plenamente o ID de Jesus. Nossos dias exigem um retorno imediato, ousado, enérgico e amoroso à missão evangelizadora da Igreja. Menos que isso é inaceitável. Com certeza. Olha só, professora, bem aqui na introdução, aqui você vai ver que ele fala assim, ó, no dia de Pentecostes, até hoje, ela é conhecida, antes de tudo, por seu amor às almas perdidas. Se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, essa, porém, é a tarefa básica. A evangelização é a tarefa básica, mas tem mais coisas que a igreja precisa cumprir. Não é somente evangelizar, tá? Então, o evangelizar, ela está no seu, vamos dizer assim, no seu bojo de primeiro, né? A primeira coisa, aqui até fala aqui no ponto central, a missão suprema da Igreja de Cristo é a evangelização. Então, em primeiro ponto aqui é a evangelização. Depois da evangelização, cabe mais coisas que a igreja precisa fazer, que é tratar, que nós vamos entrar aqui, mas algumas coisas a mais. Mas aí ele fala assim, ó, se ela, por conseguinte, descumprir a sua tarefa básica, em breve perderá a sua condição de corpo de Cristo. E aí, o que você acha a respeito disso, professor? Se a igreja não cumprir a sua tarefa básica, perderá a sua, vamos dizer assim, a sua essência de ser chamada corpo de Cristo. Perderá, infelizmente, muitas já perderam. E se perdeu, infelizmente, estão ali como robôs. Com certeza. Porque o verdadeiro significado não está sendo feito, então estão se enganando a si mesmo. Enganando, achando que está seguindo o evangelho e infelizmente está seguindo uma mentira. Porque se o principal, que é para ser feito, não está sendo feito, então precisamos sim voltar lá atrás e consertar o erro e começar de novo. Com certeza, até porque, vamos dizer assim, né, professora? A missão primordial é evangelizar, mas a missão geral é o amor. Então temos que evangelizar, mas se nós não tratarmos essas pessoas, até nós estávamos até num debate falando a respeito de um certo assunto polêmico hoje na sociedade, né, que é o homossexualismo. Mas nós sabemos que há uma necessidade da igreja se preparar, né, tanto espiritualmente como até mesmo fisicamente. Fisicamente eu estou entrando aqui num sentido teológico, num sentido aí de preparação psicológica, emocional, para poder receber essas pessoas que estão saindo de uma prática e vindo aqui agora para aceitar Jesus como seu Salvador. E nós, como igreja, nós temos que verdadeiramente estar preparado para receber essas pessoas. Até então, a igreja
ela não tinha, vamos dizer assim, nos meados do século XIX até no final do século XIX para o século XX, do século XX, perdão, para o século XXI, do final do século XX para o século XXI, essa prática ela começou a ser muito mais, vamos dizer assim, aumentar. E hoje, vamos dizer assim, em pleno século XXI que nós estamos vivendo, vemos que isso se tornou algo, como que se diz a sociedade, uma prática natural, né? Então é nesse sentido que nós temos que estar preparado para poder receber amorosamente e também tratar essas pessoas espiritualmente. Então cabe aí nós estarmos aí espertos nesse sentido, né, professora? Sim. Vamos lá? Continuar? A fundação evangelizadora da igreja. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, durante os quais o instruiu acerca da fundação pentecostal da igreja e sobre a evangelização mundial. O que fica bem claro é que Jesus sempre ensinou qual era a forma de evangelizar, não só no falar, mas no agir, na ação, na prática. E isso ficou bem visível. Não tinha como nenhum dos apóstolos ali, todos os discípulos que caminhavam com ele, dizer que ele não ensinou fazendo. Com certeza. Até porque, professora, e o evangelho ele não estava somente ali parado ali em Jerusalém. Ele não ficou ali estagnado em Jerusalém. Jesus não queria isso. Né? Jesus não queria que o evangelho ficasse somente preso ali em Jerusalém, aos muros ali de Jerusalém, mas que ele fosse levado aos 4 cantos do mundo. Né? Tanto que uma promessa bíblica que o próprio Jesus deixou bem claro e nos prometeu que enquanto esse evangelho não fosse pregado a todos, não no sentido de somente ouvir falar. Não é isso que a Bíblia diz, porque se você for analisar dentro desse sentido pela mídia, redes sociais e tudo, você vai ver que todos já ouviram falar, vamos dizer assim, nem todos, mas uma certa maioria já ouviram falar. Mas não é nesse sentido, é no sentido de ouvir falar e também conhecer, saber o que é. Porque não adianta eu só ouvir falar do Evangelho e não saber o que ele é na verdade. Então muitas pessoas hoje estão se perdendo, por quê? Porque verdadeiramente só ouviram falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Então eu ouvi falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Assim, eu acho que você lembra muito bem da passagem de quando Jesus estava passando, aí ouviu-se, né, o cego de Jericó, ele ouviu que Jesus estava vindo passar. Ele conhecia por ouvir falar, né? Só que ele nunca tinha visto Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres. Só que ele nunca tinha recebido milagre e muito menos tinha visto Jesus porque ele era cego. E quando Jesus vinha passando, o que ele faz? Ele começa a chamar a atenção de Jesus. Então é nesse sentido que nós precisamos entender. O evangelho ele precisa ser pregado, mas não somente das pessoas ouvirem falar, mas das pessoas virem a conhecer o Jesus do evangelho. Vamos lá? A resposta escatológica. Aqui ele coloca um trecho falando assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não há tempo a perder, sabemos que em breve Jesus virá e precisamos evangelizar hoje. Muitas das vezes estamos ali perguntando e querendo saber tantas coisas o qual a Bíblia não deixa bem claro, porque não precisa saber. Com não certeza. é para nós procurarmos saber sobre isso. Mas o evangelizar, isso precisa estar vidente ali, visível para todos, e precisamos fazer, não esquecendo de fazer o que precisa, que a Bíblia sempre fala, sempre pede, ide. E a gente se preocupa muitas das vezes com o futuro, com o que está querendo dizer, o que precisa, mas esquece do que... E olha só, professora, voltando bem aqui, você falou bem, você deixou claro aqui. Voltando bem aqui no texto, você vai ver que os discípulos, eles estavam preocupados, né? Se você for ler bem aqui, né? Eles estavam preocupados e questionam Jesus a respeito do que ia acontecer naqueles dias.
né, nos finais dos tempos, né, não do sentido de saber verdadeiramente o que era para ser feito naqueles dias, mas eles queriam saber o que iria acontecer nos finais dos tempos. Só que Jesus chama a atenção para eles a respeito de, para que eles não ficassem se prendessem ou se pegassem aos acontecimentos que viriam no final, ou a escatologia do final de todas as coisas, né? Ou Apocalipse, ou o que seja. Mas Jesus queria que eles se pegassem naquele imperativo que Jesus tinha dado, que era ir e pregar o Evangelho. Por quê? Porque o momento que ele estava vivendo era como que se fosse hoje. Então, para nós que somos cristãos, é a mesma coisa. Nós não estamos vivendo lá no passado. Nós não estamos vivendo na época dos apóstolos. Mas Jesus está para voltar hoje. Então nós temos que estar vivendo isso, que Jesus está para voltar hoje. E quando nós estamos sabendo disso, a gente faz o ID. Porque se você deixar para amanhã, o que você pode fazer hoje, você pode não acordar e até mesmo perder também a sua salvação. Porque você deixou para amanhã o que você era para fazer hoje. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, a resposta pentecostal. O que seria essa resposta pentecostal, qual que fala aqui? O que ele está querendo dizer? Olha, é que na verdade, você vai ver que nós somos pentecostais. Né? Então a visão a visão aqui do escritor da lição, ele coloca nessa visão de pentecostal. Por quê? Porque você vai ver que, olha só que interessante, se você ler bem o texto, se você for uma pessoa inteligente, você ler bem o texto, você vai ver que o derramamento do Espírito ele acontece após o tempo do Pentecoste. Então nós não podemos caracterizar isso. Por quê? Porque os dias de Pentecostes ele tinha passado. Olha bem, se você for bem analisar no texto do capítulo 1 aqui, né, isso, que a descida do Espírito Santo, ele no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, professora, o dia de Pentecostes já tinha se cumprido, que era uma festa judaica ali, que era um costume deles, já tinha se cumprido. Só que o derramamento do Espírito Santo, ele acontece mesmo na época que se deu o término da festa do Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito Santo foi uma promessa enviada a eles, né, que iria acontecer, mas coube justamente depois que acaba a festa de Pentecostes. Aí o derramamento do Espírito começa sobre eles. Aí nós, como pentecostais que somos, compreendemos que a missão aqui global da igreja, né, da igreja em si, não estou falando da igreja judaica, estou falando da igreja gentílica, ela começa não aqui. A igreja gentílica ela não começa aqui. Ela começa na evangelização gentílica após, né, a chamada ou o envio do apóstolo Paulo. Você vai ver que muitas pessoas se converteram sim aqui. Muitas pessoas se converteram. Ele vai acompanhando ele. Então, aí o que acontece? Quando os dois saem, começa a sair de Jerusalém, passar a Macedônia e ir para os outros lados, aí você vai ver que começa-se a igreja gentílica começa a ir. Tem até vamos dizer, uma reunião que teve em Jerusalém a respeito ali, né, do que iria acontecer dos cristãos gentios que estavam se convertendo, e tanto que até eles mudam algumas questões por causa, né, tanto eles cobravam a pessoa que tinham que fazer as práticas judaicas, que tinham que circuncidar, que tinham que fazer algumas práticas, até mesmo a guarda do sábado. Então ali foi se caracterizado ali, né, vamos dizer assim, a quebra daquele protocolo para que a igreja gentílica também fosse inserida aqui vamos dizer assim, na salvação, entre aspas. Mas a salvação ela já veio, né, sem fazer questão de ser gentil ou não. Mas aí dentro do costume judaico ali, ela se dá ali vamos dizer, essa junção aí entre a igreja judaica com a igreja gentílica. Aí teve essa quebra de protocolo aí. Vamos lá. Aqui ele até coloca assim: sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir em sua plenitude o mandato
de evangelizador da igreja. Eles teriam que esperar, como diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido com o poder. Com certeza. Mas aí quando fala esperar é para que seja revestido com o poder, para poder anunciar mesmo o evangelho da forma que era para ser feito, né? Por isso que aí fala para que eles ficassem para revestir e assim fazer o ID. E outra coisa, professora, vamos dizer assim, que a ordenança era para que eles evangelizassem primeiro a nação de Israel. Jesus foi bem taxativo nisso, né? Que a chamada, vamos dizer assim, o evangelho em si, ele tinha que ser primeiro pregado aos judeus. Os judeus eles tinham que receber o evangelho e depois de bom grado o levar a todo mundo, porque essa foi a colocação que Jesus deixou bem claro. Se você interpretar também o texto, você vai ver que ele fala: ide, pregai o evangelho, fazer discípulo. Aí você vai ver que ele fala para você ir, pregar o evangelho e fazer discípulo, só que não somente em Jerusalém, mas também aos confins da terra. Ele fala por Samaria, pelas demais ali localização ali, né, que circuncidavam, que rodeavam ali Jerusalém, mas não ficassem somente ali, mas depois fossem até os confins da terra. Só que você vai ver que o evangelho parece que ele estagnou em Jerusalém. Precisou que Deus levantasse agora duas pessoas ali para saísse e fosse. Será que não ficou porque eles, como até ele colocou aqui, a fundação da igreja, que ele coloca que começou tudo ali, após o Pentecoste, ali começou tudo e eles esqueceram de sair até os confins da terra e ficaram ali? Será que eles não estavam com essa visão? Vamos dizer assim, né, professor? É difícil de você fazer uma análise, por quê? Porque nós não temos assim uma abertura, né, para isso. Mas eu acredito que os judeus eles tinham ainda aqueles resquícios ali da lei, né, que imperavam ali no meio deles. Tanto que você vê em Gálatas, você vai ver em Gálatas ali, né, no capítulo 1, você vai ver acho que é versículo, não lembro se é o versículo 26, 27, que ele fala a respeito que eles estavam comendo junto. Paulo ele estava pregando na Galácia e veio até o próprio João estava ali com eles. Pedro estava com eles. Aí o que acontece? Ele estava junto com eles e estavam comendo junto. Só que aí o que acontece? Eles pegam ali juntos e começam a se alimentar junto com os gentios e tal. Só que quando Tiago vem de Jerusalém para lá, quando chega ali na Galácia, o próprio Pedro, ele se afasta dos gentios, como que se diz assim: olha, eu não estou envolvido com eles. Aí Paulo chama o próprio Pedro de duas caras. Fala que ele tinha duas caras, porque antes de chegarem os da circuncisão, os que eram circuncidados, eles estavam comendo conosco. Agora que Tiago, né, que era da circuncisão, e os demais chegou, a comissão de Jerusalém chegou, vocês se afastam de nós. Então você vai ver que ainda existia no meio dos apóstolos ali, né, no meio dos apóstolos, resquícios da lei. Então por isso que eu acredito que ficou ali travado um pouco ali, né, em Jerusalém. Aí quando o próprio Jesus, né, que chama agora o apóstolo Paulo, né, que separa ele e Barnabé, né, Paulo e Barnabé, para a chamada que ele tinha para eles específica, você vai ver que Barnabé ele foi chamado e Paulo para o ajudar. Aí que o evangelho começa a ser pregado, né, para fora. Vamos lá. A missão prioritária da igreja, que é evangelização. Com certeza. Uma pergunta, né? Será que hoje estamos com essa missão prioritária? Nós, hoje, igreja? Olha, professor, aí entra agora na questão, né, para nós sermos rápidos aqui, para nós, né, estarmos já indo para os finais. Mas, no meu ponto de vista, hoje, a igreja em si, não a igreja mística. Eu não estou falando aqui da igreja mística, porque a igreja mística é a que vai subir.
que é a igreja que você separa como corpo de Cristo, que não está somente no Brasil, que não está somente nos Estados Unidos, ou que não está somente lá em Jerusalém, ou que não está somente em cada país, né? Ou simplesmente ali. Não, é a igreja que está geral, cada pessoa em si que faz parte do corpo de Cristo. Essa é a igreja mística que vai subir para o céu. Mas a igreja local, a igreja de cada país, parece que mudou o seu conceito, parece que mudou a sua visão. Não parece. Eu estou sendo um pouco até legal, né? Eu estou até sendo um pouco legal com eles, mas mudou verdadeiramente o seu conceito. Por quê? Por quê? Por causa que hoje virou-se negócio. A igreja hoje, né? Eu até corta até o meu coração em estar dizendo isso como um cristão. Né? Seria até pessoas que assistiriam ou que vão assistir vão falar assim, um cristão, isso é antiético, está falando a respeito da sua própria igreja, mas não é a verdade. Eu não estou falando apenas, as pessoas estão vendo. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Pessoas mudando, invertendo os valores aí. Hoje as ovelhas elas não estão sendo mais utilizadas na sua forma geral. A ovelha não é mais para pastar ali, comer ali do pasto, da abundância do pasto do seu Senhor. Não, a ovelha hoje é somente para dar lã. Né? Que nem eu falei, até usei até essa expressão, né? Que a ovelha hoje ela serve para utilizar a lã, comer a carne e ainda utiliza-se o couro ainda para fazer coisas com o couro e os ossos se jogam fora. Mas é o que está acontecendo hoje. Infelizmente é o que está acontecendo. Estão utilizando de subterfúgios para ganhar, né? Vamos dizer assim, ajuntando tesouro na terra, assim como Jesus falou, para não ajuntar tesouro na terra. Então é o que está acontecendo. A igreja está perdendo. Não a igreja mística, mas a igreja local, ela tem perdido o seu foco, que é essa parte principal aqui. E olha só, professora, continua aí que aí eu já vou entrar aqui em Atos no capítulo 2 aqui, a respeito desse princípio aqui que a igreja precisava voltar hoje nesse primeiro amor aí. Ganhar almas é a sua prioridade máxima. Quanto mais evangelizava, mais o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas. Se ela é o principal que se deve fazer e não se está fazendo, então precisamos voltar ao primeiro amor. Com certeza. Professora, uma coisa interessante antes da gente entrar aqui, vamos dizer assim, né? A igreja hoje ela não está preocupada com a quantidade de pessoas que está vindo. Por quê? Porque tem tem igrejas em quantidade que está vindo, mas só que é analisado as pessoas que têm condições de manter essas igrejas. Então, se a igreja ela tem 200 membros e 100 somente são contribuintes para essa obra, o que está acontecendo? Esses 100 que são aqueles que mantêm, são mais importantes do que aqueles outros 100. Então esses outros 100 são sem valores. Se essa pessoa vier a sair da igreja, se essa pessoa vier a ficar doente ou ficar afastada, infelizmente, essa que não é contribuinte, ou essa que não traz lucro para a igreja. Aí o que se acontece? Não se dá a mínima preocupação para essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem fruto para poder colher. Mas agora, se é um daqueles 100 que são os verdadeiros contribuintes que mantêm essas obras de pé, o que acontece? Se essa pessoa pensar em sair, se vai atrás, se procura, se mantém, mesmo a pessoa estando em pecado, mesmo a pessoa estando no erro. Então é o que está acontecendo, invertendo os valores, os princípios bíblicos aí está sendo quebrado. Então, ele dá um exemplo aqui, missões e atos. Aí ele coloca aqui, né, falando, as multidões ficavam atentas ouvindo a mensagem pregada por Filipe e os sinais que ele fazia. Em seguida, os discípulos chegaram a Antioquia, que conforme veremos, seria conhecida como igreja missionária. Com certeza, por quê? Porque a igreja de Antioquia, ela foi a igreja que trouxe o exemplo para as demais, mesmo sendo... Então, exemplos nós temos. Com certeza, mesmo sendo uma igreja gentílica,
né? Mesmo sendo uma igreja gentílica da Antioquia ali, você vai ver que é uma igreja que ela foi exemplos para as demais, né? Talvez, se eu não me falha a memória, essas pessoas que eram da igreja de Antioquia eram as pessoas que eram romanos, né? Eram romanos, se não me falha a memória, se eu não estiver falando besteira. Mas mais ou menos isso, macedônio, romanos, mas faziam parte ali gregos e romanos, mais ou menos isso, se eu não estiver errado. Mas era igreja que era exemplo, né? Era uma igreja que dava o exemplo. Então, que fazia missão também, que eles se preocupavam com os demais. Só que hoje, infelizmente, existem igrejas verdadeiramente que estão caminhando para o céu? Sim, com certeza existe, né? Não vamos aqui fazer um apanhado de todas as igrejas, colocar dentro de um balaio e dizer que todas elas não prestam. Pelo contrário, existe sim igrejas sérias, existe sim igrejas que são missionárias, existe igrejas que fazem verdadeiramente a vontade de Deus. Então, aconselho a você que está me assistindo, procure uma dessas igrejas que verdadeiramente preza pela tua salvação e pela salvação dos demais. Aqui ele fala também da promoção social. A igreja primitiva, ela encarregava de cuidar tanto da alimentação, que era o próprio corpo, que era o pão, né, o pão do céu, o pão da terra. Ela se encarregava em cuidar de todos aqueles que estavam chegando à igreja, de cuidar das duas partes, não pensando só que ela precisava só ouvir a palavra, mas também ela precisava se alimentar. Vamos lá, professora, para nós entrarmos aqui rapidinho e já estamos encerrando. Você tem mais alguma coisa para colocar? Não. Não? Então vamos lá. Olha só, Atos, se você quiser acompanhar, Atos 2, verso 42, né, até o 47, nós vamos entrar aqui, ó, a igreja se abalizou em alguns pilares. A igreja antiga, né? A igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja que começou, que nasceu no fogo, vamos dizer assim, né? Que nasceu no meio do derramamento do Espírito Santo, ela se abalizou em alguns pilares, né? Então ela se sustentou em alguns pilares. Eu vou ler aqui, ó. Versículo 42, Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, e fazendas, e repartiam com todos segundo a cada um havia de mister, né? E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Olha só, professora, que coisa interessante. Que coisa maravilhosa você vai ver aqui, ó. Ele fala assim, ó, né, no versículo 47, ele fala assim, ó, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha só que interessante. Você vai ver, professora, que aqui ele vai falar a respeito de que a igreja, né, essa igreja, ela trazia as pessoas a gostarem, a sentirem prazer e ver e o que estava acontecendo no meio delas, do meio dela. Então as pessoas, curiosamente, elas iam ver, querer saber. Por quê? Porque a igreja trazia vamos dizer assim, essa graça, essa beleza, essa singeleza, né? E as pessoas que estavam assistindo queriam conhecer. E hoje o que está acontecendo? Em vez da igreja estar fazendo esse papel de trazer as pessoas, para as pessoas ver que verdadeiramente Jesus está operando no meio delas,
estão afastando as pessoas estão criticando mais a igreja do que até mesmo agradecendo pela questão social que a igreja faz. Então hoje parece que os valores inverteu, né? Então olha só, professora, ele fala assim, ó, os pilares, né? Os pilares. Primeiro pilar, perseverava na doutrina. Então o primeiro pilar que movimentou aí a igreja, que fez com que a igreja crescesse, foi perseverar na doutrina. Infelizmente hoje a doutrina parece que fere. A doutrina ela não salva mais, a doutrina não transforma. A doutrina o que ela faz? Mata, está matando. As pessoas estão sentindo mal ouvindo a doutrina. Só que a palavra, o que a palavra faz? Porque está sendo a doutrina de homens. Com certeza. Então, professor, olha só que interessante. A palavra, o que a palavra faz? A palavra ela transforma, ela exorta, ela dá vida, ela traz conversão. Então essa doutrina que é a palavra que os apóstolos aqui pregavam, ela trazia isso. E as pessoas estavam sendo transformadas por essa doutrina. Segundo pilar, e na comunhão. Eles tinham verdadeiramente essa comunhão entre eles. Hoje parece que eu só tenho comunhão com meu irmão se o meu irmão ele me proporciona alguma coisa. Então parece que as pessoas estão, em vez de se ajuntar num só pensamento, numa só fé, as pessoas estão se afastando. Por quê? Porque cada um está buscando para si os seus interesses, né? Pode falar? Por isso que encaixa tão bem esse tema, né? Igreja, agência evangelizadora. Com certeza. A Bíblia ela ensina como ser essa igreja evangelizadora. Ela dá muitos exemplos como fazer isso. Ela dá os exemplos como você corrigir o erro e como você voltar a fazer o que é correto, a fazer realmente o ID, a cuidar desses que estão vindo e a buscar mais. Olha só, o terceiro pilar aqui, professora, para nós estarmos encerrando. Terceiro pilar, no partir do pão. Olha só, parece que é algo simples, né? Esse partir do pão aqui. Mas isso daqui é uma questão tanto de comunhão, né? Que nem nós já falamos no primeiro aqui, mas também de questão social. Por quê? Porque você vai ver que no versículo 44, 45, você vai ver que as pessoas elas vendiam as suas propriedades, vendiam as suas fazendas, os seus bens e levavam e depositavam nos pés dos apóstolos. E não tinha esse negócio de ficar pedindo. Não tinha essa pedição que hoje você vê, né? Oferta para isso, oferta para aquilo, oferta do carneiro não sei de quê, oferta para o pé não sei de quem, bota a mão no pé do apóstolo que você... Não tinha nada disso. As pessoas, o que as pessoas faziam? Por si só, de bom grado, as pessoas vendiam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos. Agora, só que olha só, professora, essa inversão, né? Essa inversão descabida dos valores cristãos, mudando isso, né? Toca no pé do apóstolo, toca no pé da bispa aqui, que você vai receber o dobro. Aonde que a Bíblia fala isso, pelo amor de Deus? Né? Aonde que a Bíblia está caracterizando isso? Você nunca viu um texto bíblico falando a respeito de que você pode barganhar com Deus. Quarto pilar, quer colocar mais alguma coisa? Não. Quarto pilar para nós encerrar. E na oração, olha só o último pilar aqui, oração. Oração, tem a vigilância também, tá? Orar e vigiar. Só que a oração é a chave. Por quê? Porque Jesus, sempre quando você via Jesus, né? Sempre que você via Jesus orando. Por quê? Porque a oração ela é diálogo entre o homem e Deus. Quando Jesus ele morreu e ressuscitou, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo foi rasgado e foi aberto aí essa passagem livre, deu a liberdade, né? Deu a liberdade do homem entrar diretamente a Deus e conversar, dialogar com Ele. Então, por isso que a igreja ela crescia. Por quê? Porque ela preservava a doutrina, ela estava em comunhão, ela repartia os seus bens, ela alimentava as pessoas e ela também orava. Tanto orava por si, como também orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Vamos lá, professor, para nós terminar?
Conclusão. A missão da Igreja de Cristo é evangelizar. Retornemos, pois, ao cenáculo, ao fim de que no poder e na virtude do Espírito Santo alcancemos os confins da terra. Nenhum evento, enfatizamos, é mais importante e urgente do que ganhar almas para Cristo. Pense nisto. Busque ganhar para Jesus aqueles que estão morrendo sem ter esperança de ver a Deus. Olha só, professora, que interessante. A última fala aqui. Ó, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar-se. Então, todos os dias na igreja de Atos lá, dos Atos dos Apóstolos, acrescentavam-se Deus à igreja aqueles que haviam de se salvar. Hoje o apelo parece que é mais um apelo mesmo. É mais do que um apelo, né? Não é Jesus para a pessoa, não, é um apelo descabido para a pessoa vir para a igreja. Por quê? Porque hoje parece que o céu não está em festa, porque muitas pessoas parece que estão fugindo da igreja, não estão aceitando mais a Cristo. Então sabemos que naqueles dias o Espírito Santo, ele trazia as pessoas vinham porque via o nosso testemunho, ou o testemunho dos pais, né, dos fundadores da igreja. Mas hoje não. Hoje o que está acontecendo é o mau testemunho está afastando as pessoas, né? Então isso é maravilhoso saber. Professora, vamos lá para nós terminarmos? Dar os seus agradecimentos finais. Quero agradecer a todos, né? E continue aí nos ajudando para que venha chegar realmente esse ID até os confins da terra. Com certeza. Porque cabe a nós, né? Nós fomos chamados para isso. Então, se nós fomos chamados para isso, devemos cumprir o ID aí, sim, né, de Jesus. Quero só encerrar com um versículo que se encontra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus fez isso por nós e nós precisamos fazer algo por os que estão morrendo aí no mundo. Com certeza, porque a salvação ela não é só nossa. A salvação ela é de todos, né? Amém? Então vamos orar, professor, agradecendo. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade. Deus, continue conosco, nos dando graça. Pai, a todos os que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa dar graça, Senhor, e derramada a tua misericórdia sobre cada um. Nós te pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Continue conosco lá, clique no like. Eu agradeço aí as pessoas que têm nos assistido. Muito obrigado a todos aí. Deus abençoe. Amém.